Fala, minha família linda! Vocês são minha família agora. Poxa, quanto tempo juntos! Pô, estamos juntos, juntão até o fim. Eu quero você pra mim. Você vai arrebentar, você vai entrar na universidade. Calma, tá desesperado? Ai, meu Deus, é muita coisa. Eu sei que é, mas calma, você tá assessorado por uma equipe fantástica. Não perca a sua cabeça. Olhe pra cá. Estamos concluindo ecologia. Falta só mais um pedacinho para a gente acabar com essa matéria linda, beleza? Não esquece, tá com dúvida? Manda para mim, fala comigo, beleza? Tu já sabe onde eu tô, sabe meus contatos, fala comigo, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que são as mudanças ambientais. Ou impacto ambiental, né? Ou impactos ambientais. Galera, mudanças ambientais. Preste atenção nisso aqui. Olha o que eu quero que você saiba. Todas as mudanças que ocorrem no ambiente estão relacionadas a alterações em um padrão, beleza? A gente vai começar a falar com a poluição. O termo poluição, ele é muito importante que você saiba. Como assim, Bill? O que é poluição? Você já deve, é quando suja alguma coisa, é quando... Não necessariamente é só sujar. Poluição é quando é liberado sobre o ambiente algum resíduo, algum material que o ambiente não consegue dar conta. Pare e pensa, só vai ser poluição se o ambiente não conseguir dar conta. Por exemplo, imagina que uma populaçãozinha ali, tem uma comunidade, 30 pessoas, liberam rejeitos ali, dejetos, suficiente para poluir o rio? Não vai. Agora imagina que de um ano para o outro essa população salte de 30 para 1,5 milhão. Não sei como, deve ser nordestino. Aí que a gente reproduz, o negócio é assim, lá em casa são 6. Aqui, 6 meninos, tá? 6 filhos. Aqui, fora eu e minha esposa, são 8. Então, aqui ó, poluição. A poluição é isso, a gente vai ter essa poluição quando não consegue dar conta. 1,5 milhão, agora o rio não dá conta. Deu para entender a parada? Foi ou não foi? Então eu quero falar sobre a poluição atmosférica. A poluição ATM. Essa poluição atmosférica ocorre quando gases são liberados acima do normal, não é? Então, ocorre com o aumento ou desequilíbrio dos gases. Foi ou não foi? E aí, sabendo disso, o principal gás que a gente fala aí em relação a isso desenvolve um processo chamado de efeito estufa. O efeito estufa, ele é importante? Ele é importante. Esse efeito estufa ocorre devido ao aumento da concentração de gases que irão reter o calor no planeta. Como assim? Olha essa imagem, tá aí o nosso planeta lindo. O Sol promove a liberação de radiação solar e esta radiação entra no nosso planeta. Para evitar que ela entre como um todo, a gente tem a camada de ozônio, que vamos falar dela já já. Mas uma vez que ele entra, o planeta reflete parte disso. Se tudo que entrasse saísse, o planeta ia ficar esquentando e esfriando, esquenta, esfria, continuamente, e a variação de temperatura seria muito grande. Então, os gases do efeito estufa, como, por exemplo, o CO2,
e o metano são gases que impedem que esse calor saia por completo. Ele retém parte desse calor. Qual é a importância disso? Manter o planeta aquecido, ou evitar que ocorra variação significativa da temperatura, muito brusca, o que seria incompatível para a vida. Foi ou não foi? Beleza? Então o efeito estufa é importante. É bom para a manutenção do problema. Do problema não, manutenção da temperatura. Foi ou não foi? Agora, qual é o problema? É quando tem demais. Como assim, Bilbil? Que é justamente o aquecimento global. O aquecimento global é o quê? Aquecimento global é quando eu esquento além do que deveria. O efeito estufa, o CO2, por exemplo, é um dos principais elementos. Por quê? Lembra da aula passada, o ciclo do carbono? O carbono, o CO2, ele não é assimilado pelos vegetais durante a fotossíntese? Então, se ele assimila, ele está retirando o CO2. Alguns livros e o Enem chama de sequestro do carbono. Entendeu isso aí? Então, uma vez que eu estou realizando a fotossíntese, estou diminuindo o CO2. Qual é o problema? O homem tem contribuído com um aumento da concentração de CO2 de algumas formas. Primeira, desmatamento. Quanto menos vegetais, menos CO2 eu assimilo, consequentemente, acumula mais na atmosfera. Segundo, a gente tem consumido cada vez mais matéria orgânica na combustão. Então, a combustão é um processo que libera o quê? CO2. Combustível de carro, por exemplo, libera muito CO2. Beleza? Então, o aquecimento global ocorre por quê? Devido ao aumento da concentração dos gases estufa. Foi ou não foi? Beleza? Então, esse efeito estufa é a retenção do calor pelos gases do planeta. E o aquecimento global é porque tem demais. Deu para entender a parada? Tranquilo? Agora, a gente falou um pouco sobre isso, mas a camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? Essa camada de ozônio, o O3, esse carinha aqui, é responsável por quê? Diminui a entrada da radiação solar. Foi ou não foi? Então o problema é destruir a camada de ozônio. Raciocina, se a camada de ozônio impede a entrada desse carinha, consequentemente, se eu destruo ela ou diminuo a quantidade de ozônio, eu vou facilitar com que essa radiação entre no planeta. E outro probleminha que a gente tem aqui ambiental, no caso das águas agora, é um processo muito importante chamado de eutrofização. Cai muito nos principais vestibulares. Eutrofização nada mais é do que o processo de morte do ambiente aquático por diminuição da concentração de oxigênio dissolvido. E aí isso aqui pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer devido ao aumento de matéria orgânica, que é o mais comum em cair em vestibular, ou também por matéria inorgânica, que é comum também, principalmente quando ocorreu aquilo lá com a barragem de Samarco-Rê, lembra, em Mariana? Então, importante você saber disso aí. E é justamente isso que eu quero falar com você, que são as etapas
Isso aqui é importante a gente escrever as etapas da eutrofização. Esse passo a passo aqui você tem que saber. Beleza? Como assim, Bilbil? Primeira coisa que vai acontecer, isso por matéria orgânica, tá? Por matéria orgânica. Então, primeira coisa, aumento da concentração de matéria orgânica no meio. Raciocina, matéria orgânica, isso nada mais é do que nutriente. Lembra da primeira aula que a gente falou? Se o ambiente tem muito recurso, tem muita coisa disponível, esse cara aqui pode desenvolver muito, é ou não é? Tem muito alimento, a população pode crescer ou não? Pode. Então, se tem muito alimento, o que é que vai acontecer? Aumento da população heterotrófica aeróbica. Foi ou não foi? Principalmente aqui, ó, bactérias. Esses caras vão desenvolver absurdamente. Só que essa população, ela é o quê? Aeróbica. Consequentemente, aumenta o consumo de oxigênio. Raciocina. Se eu aumentei o consumo de oxigênio, aumenta o que a gente chama de DBO. DBO quer dizer demanda bioquímica de oxigênio. Foi ou não foi? Tranquilo? Quinto, se eu aumento o consumo de oxigênio, a concentração de oxigênio o quê? Diminui. Então, ó, diminui o oxigênio dissolvido. Foi? 6. Esse carinha aqui, 6. Se esse cara diminuiu, a população heterotrófica aeróbica diminui. Só que não são as bactérias que vão morrer. Ela aumentou aqui consumindo, mas quem morre primeiro é o que a gente chama de indivíduos sensíveis. Quem são os sensíveis? Aqueles que não toleram variações significativas da concentração de oxigênio, por exemplo, nesse caso. Beleza? Os peixinhos morrem todo mundo lá, morre, acabou. Fica todo mundo boiando lá, que acontece aqui de vez em quando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tá lá, morreu peixe pra caramba, aquela coisa, ai que absurdo, e não sei o que, aquela conversa de sempre. Aí a governo que não investe, isso é um absurdo, e não sei o que, aparece fora fulano, na placa, tá, aquela coisa toda. Então, adianta, o governo vai lá e tira os peixes tudo morto, porque cartão postal do Rio de Janeiro não pode ficar desse jeito. Tira, bum, mas ele tá maquiando, tá só tirando isso aqui, ó. O problema tá onde? No começo. E como é que resolve isso? Acabando com isso aqui, com a matéria orgânica, que vem da onde? Do esgoto, que sai da casa das pessoas e vai para lá, aquele feijãozinho que saiu no ralo, o arrozinho que saiu no ralo. Imagina, um grãozinho de arroz de cada pessoa do apartamento. Tá pensando? É muita coisa que chega lá, então vai chegar muita comida para essa galera. Foi? Quando tudo isso aqui acontece, agora eu tenho condições favoráveis para o aumento da população heterotrófica anaeróbica. Por quê? Muita matéria orgânica e pouco oxigênio entra em ação esses caras agora, começa a decompor tudo. E aí sobe aquele mau cheiro, podre, horrível, e aí acumula cianobactérias na superfície. Forma aquela película verde em cima da água que fica podre, aquilo ali fede pra caramba e de fato não tem mais ninguém ali, porque aquela camada de verde que fica ali em cima, pensa comigo aqui, imagina por exemplo um lago, uma lagoa, a aguinha aqui, enquanto esses carinhas estavam lá bonitinho, sem a ação do homem, a água aqui ó, bonitinho, as algas
realizando a fotossíntese na água, tal. Aí o homem veio e esgoto. Vamos aqui. Tá muito bonito isso aí. Esgoto. Matéria orgânica começa a acumular, tal, isso aqui tudinho. O que é que acontece? As cianobactérias começam a se acumular aqui em cima, ó. Forma aquela películazinha verde. E essa películazinha verde impede que quem entre? A luz do sol. Se a luz do sol não entra, a alga aqui começa o quê? Morrer. No que começa a morrer, diminui ainda mais a concentração de oxigênio. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Tranquilo? Fácil ou difícil? Alfredão, Jéssica, Sussa, tranquilão, tamo junto. Pega esse material agora, dá uma lida nele, estuda ele, vai para as questões e aí é só sucesso. Valeu, galera, grande abraço, eu fico por aqui hoje, corre lá, faz esse exercício e até a próxima. Beijo!